Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Diz o livro dos Provérbios. Escutei uma vez do bispo que me ordenou, Dom Javier Echevarria, então era o prelado do Opus Dei. Estava numa reunião na Argentina, uma tertúlia, e aí começou a reunião, estavam gravando, e a coisa do som no final não tinha ficado arrumada direito. Então começou ele a falar assim, de uma maneira espontânea, as pessoas perguntar, interagir ali. Só que tinha o cara lá com o microfone passando, conectando na caixa de som, vendo o mixer, sei lá, né? E aquilo começou a ficar meio... É difícil, né? Você se concentrar quando tem, né, uma situação ali que você está tentando falar algo, as ideias, mas ao mesmo tempo tem algo me distraindo de forma constante, né? E uma hora ele falou, meus filhos, vocês não podem parar um pouquinho? Não pode, né? Ficar tranquilos? Um pouco, deu uma coisa assim, né? E aí na hora o pessoal já, sentaram ali, né? Todo mundo. E no final terminou a tertúlia, aquela reunião, e tal, se despediu, veio falar com ele, então era Dom Fernando Ocares, que agora é o prelado da obra, né? Falou uma coisa no ouvido dele, e Dom Revere falou, bem, meus filhos, só uma última coisa, antes de ir embora, queria pedir desculpas. A maneira como eu falei com vocês, como eu reclamei, acho que fui um pouquinho brusco e o meu jeito mais espanhol, assim, peço que vocês me desculpem, né, pela maneira. E é interessante, depois da história tinha lá um rapaz que tinha sido meio que contratado para justamente organizar o som e ele estava lá aflito com a coisa. E ele depois falou com a pessoa que tinha ali contratado, falou, olha, eu confesso que na hora fiquei meio bravo com aquela bronca lá, esse espanhol aí fica chegando aqui, né, dando bronca na gente, assim, isso é jeito de falar, né, às vezes o jeito espanhol e o latino-americano não batem muito, né, soa assim uma coisa muito agressiva. Mas depois que aquele padre lá, aquele bispo, ele pediu desculpa ali na frente de todo mundo, né, dessa maneira tão... Esse homem é santo, né, ficou assim super cativado pela atitude, pela facilidade, como que ele tinha se deixado corrigir no fundo, né, que chegou lá Dom Fernando, olha, acho que não foi muito legal o que você fez. E na hora de cara ali, diante de todo mundo, olha, de fato, eu queria pedir desculpas, né? E aquilo lhe edificou. E é interessante isso daí, né? Alguém que sabe pedir desculpa, não, de fato, aceitar uma correção. A história narrada no Antigo Testamento, eu quase poderia resumir nesse drama de Deus tentando conduzir o povo de Israel. Olha, vai para cá, faz isso, não faz aquilo. E esse drama de que o pessoal não se deixa conduzir, né? Essa falta de docilidade. Um povo de dura cerviz, usa essa expressão, as traduções bíblicas, né? Cabeça dura, um pouco assim, né? Dura cerviz. Tenta esse pessoal, não se deixa levar, né? Que pessoalzinho, né? Esse drama de Deus. Já na vida de Cristo também ocorre algo assim, sobretudo com os fariseus, os escribas, que estão fechados, já a pregação primeiro de João Batista, veio João Batista e se converteu, até os meretrizes, os publicanos se converteram, e nem assim vocês se converteram. Jesus se lamenta, vocês não têm jeito, né? Um pouco assim, né? Também com os apóstolos, a gente vê algumas vezes ele se lamentando, já cansado da dificuldade daqueles homens de entender as coisas. Mas, ao mesmo tempo, os apóstolos têm mais flexibilidade, se deixam corrigir, fazem bobagem, sim, fazem muita, né? Mas Jesus dá uma bronca neles, eles acodem a bronca, né? Eles não ficam respondendo, eles são dóceis, pelo menos. E por isso são eficazes. E por isso Deus faz coisas muito bonitas através deles, né? Interessante, o sucessor de São Pedro, né? O Papa, o atual Papa, quando uma hora ele falava que tinha uma ideia equivocada, falando em concreto da renovação carismática.
No começo eu tinha um pouco de pé atrás, que achava isso, mas depois eu vi que não, que é uma coisa muito boa e que faz muito bem para a igreja. Interessante, né? Com simplicidade de ver, olha, eu estava errado e eu mudei de ideia e agora eu penso isso diferente do que eu pensava antes. É bonito isso daí. Saber reconhecer o próprio erro e mesmo quando é apontado por outra pessoa, isso demonstra muita qualidade moral, né? Isso dá muita autoridade para as pessoas. E é uma habilidade muito fecunda, saber deixar-se corrigir. A difícil arte de saber deixar-se corrigir. E é então o tema que eu queria abordar nessa nossa meditação, para que a gente pense o quão bom somos nisso, né? O quanto eu tenho essa habilidade ou não, e que procuremos melhorar nisso, né? Que nos abre para receber muitas coisas boas. Eu vou falar de 3 coisas boas que nos vêm daí, e acompanhadas de 3 atitudes que podem nos ajudar a obter, a ter essa habilidade, a desenvolver essa capacidade, né? O primeiro fruto é justamente essa autoridade moral que a gente falava. Dá muita autoridade. Alguém que sabe reconhecer os próprios erros. No mundo do mercado financeiro, talvez a pessoa mais famosa seja esse americano chamado Warren Buffett. E ele tem um costume, no final do ano, fazer um relatório, publicar um relatório anual com os resultados do seu fundo de investimento. E ele tem uma tradição de sempre começar narrando a principal burrada que eles fizeram naquele ano, né? O principal erro que eles fizeram. Se a gente fez isso daqui, foi horrível. E teve até um ano, 2016, que foi um ano maravilhoso para o fundo, duplicou lá, tudo super, não fez nenhum investimento errado. Mas ele começa falando de um erro do ano anterior ainda, né? No ano anterior, a gente comprou tal empresa, tal negócio, e pagamos um dinheiro razoável e faliu, e aqui as ações não valem mais para nada aquilo, né? Então, o que a gente fez, né? Então, ele até vai buscar, vai cavar lá atrás, porque ele quer começar falando mal de si mesmo, digamos assim. E é interessante, porque que isso produz uma grande confiança, né? Os investidores sabem, esse homem aqui dá para confiar porque ele não está escondendo ali nada, não, pelo contrário, ele se esforça em mostrar, em se expor às suas falhas, né? Isso dá muita confiança. E também dará para as pessoas confiança em nós, na medida que encontrem isso, essa facilidade, essa leveza de aceitar, de lidar com os próprios defeitos. Como é que a gente pode fazer isso? Já entrando numa atitude assim dessas mais práticas, uma que recomendava São José Maria, ele falava 2 coisas na hora que você está sendo corrigido, que alguém está apontando um defeito teu. Falava de 2 atitudes. A primeira, ficar em silêncio. Não responder, não comentar. Ouvir em silêncio. Sobretudo, não interromper, não questionar, não se justificar. Por que é bom ter isso na cabeça, forte? Porque quando alguém me corrige algo, na hora, o meu ego surge, né? Meu orgulho, quando ele se sente atingido, liga um sistema de alerta lá e eu me coloco no modo de defesa. Opa, estamos sendo atacados, levante as barreiras, levante os escudos, atenção, alerta, alerta, né? Então a gente já fica, né? E pronto, e a gente já começa a perder algo, inclusive da nossa racionalidade, né? Uma vez eu fui chegando em casa, lá no Rio de Janeiro, aí tinha um gatinho no saguão lá do prédio. Filhotinho, né? Eu acho que eu vi um gatinho, de fato vi, tinha um gatinho. Aí eu falei, vou pegar esse gatinho. Ganhei um gatinho hoje, né? Aí eu fui pegá-lo, né? Encurralei ele, assim, né? Era super pequenininho, né? Mas eu confesso que me arrependi. Peguei, mas me arrependi. Por 2 coisas. Primeiro porque depois eu levei ele para casa. Mamãe, achei na rua, né? Um gatinho. Enfim, minha mãe não tinha muito problema com isso. Mas, sobretudo, o gatinho ficou muito bravo comigo. Então eu colocava lá uma coisa, ele me olhava assim, não vou ser, né? Não vou ser teu amigo, não adianta, você não vai me comprar com esse teu leitinho aí. Então ele nunca conseguiu estabelecer uma relação de amizade ali, né? Tive que acabar devolvendo ele porque a coisa não funcionou, né? A relação ali não funcionou. Esse é um dos motivos. E outro motivo foi porque na hora que ele estava apavorado, né? Ou esse é um monstro que vai me capturar, né? Como de fato aconteceu. Mas na hora que ele se viu que não tinha mais saída para onde fugir, que eu encurralei ele com alguma eficácia ali, e eu peguei ele, só que na hora ele entrou no modo de combate, né? E ele, umas garrinhas violentas que tem aquele... Sai aquela garra, né? Que é retrátil, super legal, né? Dos gatos. E ele me causou um estragozinho, né? Ele me deu umas arranhadas ali que eu me arrependi depois, até porque fiquei com aquele negócio ali nas mãos, sei lá. Né?
Não sei, é uma imagem, sabe? Quando a gente se sente assim, encurralado, por isso é até bom tentar deixar alguma via de saída, São José Maria falava, né? Não encurralar as pessoas. Deixar alguma porta aberta ali, ó, uma saída honrosa, sei lá. Porque quando a gente se sente meio assim, não, me pegaram aqui. Aí na hora a gente pode entrar num modo assim de combate. E é ruim isso daí, né? A gente vê tantas reuniões, tanto tempo que se perde, né? Em discussões de grupos, de família, não, porque eu não falei isso, porque na verdade eu não referi, você não entendeu o que eu disse, não, é absurdo. E a coisa vai escalando, é um negócio super ridículo, né? Por que todo esse esforço para nada, né? Para o negócio ali. No fundo, essa briga de egos que a gente está mais ou menos acostumado a ver, em que se deixou de lado o bem, o objetivo daquela reunião ou daquele grupo, para ficar uma mera disputa de quem tem razão, né? E que você está sendo injusto comigo, você... E aquilo é uma perda de energia, às vezes, impressionante, né? Cita Sertilange, o verdadeiro sábio não discute, ele não se defende. Ele fala ou escuta, ele afirma ou procura penetrar os significados das coisas. Interessante, né? Não discute, não, rebatendo, né? Fala, eu escuto o que tu falou, tenta entender, faz sentido, não faz sentido, não é? E beleza. Não vou falar algo para me defender. Não faz sentido, né? Não precisa, assim, em geral, aí eu ataco um pouquinho outro já exagera, não sei o quê, fica aquela coisa que vai... Diz também um santo da Filocania, São Marcos, o asceta, assim como a água e o fogo não podem estar juntos, também o justificar-se e a humildade se excluem mutuamente. Interessante, né? O justificar-se e a humildade se excluem. Em geral, a pessoa que se justifica não é humilde. É um pouco forte essa afirmação. Mas olha, é muito verdadeira, me parece, né? A pessoa humilde não precisa ficar se justificando. Não, mas o outro vai pensar mal de mim e vai... Tá, mas significa que, sei lá, que ele vai te condenar 5 anos na cadeia, é um júri ali? Não. Então, sei lá, deixa barato, né? É tão importante assim, que esclarecer que exatamente que não fui eu que foi... Deixa barato, né? Não vai fazer grandes diferenças. E abraça aquilo humildemente, uma pequena humilhaçãozinha. Vai pensar mal de mim? Quem pensa, quem me importa, né? Isso é pessoa humilde. Enfim, eu não sou assim, né? Mas é isso que a gente tem que lutar para ser. Isso a gente tem que almejar. São José Maria falava que não gostava de expressões é que, pensei que, achei que, né? Não é que eu achei que. Não precisa, já demonstra que a pessoa vai começar a se justificar, né? Não, é que eu pensei que... Lutar, sabe? Lutar contra o nosso orgulho. A primeira batalha vai ser justamente essa. Segurar a onda, né? Não falar. Dá vontade de rebater, de explicar? Não, mas veja bem, não precisa ver bem, deixa quieto, né? Na hora, pelo menos, segura. Se for o caso que esclarecer, porque, olha, isso pode gerar um problema para se ela vai ficar pensando que fui eu que estava com o carro e não fui, e tem que passar uma multa, e ela vai ter que falar com a pessoa, e tem o prazo. Esclarece depois, falava São José Maria. Na hora, procura só escutar, se é o caso, aí depois, no dia seguinte, você fala, olha, aquilo que você me falou ontem, não, poxa, até te agradeço, né, o teu esforço de vir. Mas, na verdade, quem estava dirigindo foi fulana, não sei se eu entendi bem, mas nesse horário, na verdade, foi. Aí você esclarece. Mas procura não fazer isso na hora, para vencer o teu orgulho. Até porque na hora as coisas ficam meio deformadas, né, na nossa cabeça. Se é o caso, depois. E essa primeira batalha. E depois, a segunda batalha, se você é uma pessoa orgulhosa, como eu, né, o que vai acontecer é que vai começar a vir na tua cabeça argumentos de autodefesa e justificação. E se você é uma pessoa orgulhosa e secundária, como eu, aquilo vai, às vezes, né, vai ficar o dia seguinte e à noite, né, dependendo do quanto você sentiu ferido no teu orgulho, na tua imagem, né, aquilo pode demorar uma semana. Acho que algumas de vocês terão essa experiência, né, de ficar dando volta e podia ter dito isso porque como é que ela faltava, né, e aquilo e é um consumo de energia impressionante, né. Então, aí entra o momento, primeiro já venci a tentação de na hora pular no pescoço para me defender, né, não falei, mas agora então vou trabalhar isso, refletindo, tentando ser racional, o mais racional possível. Se possível, na oração. Posso até perguntar para uma outra pessoa, olha, tal pessoa me falou isso, mas eu fiquei um pouco assim, você acha que faz sentido isso que ela falou? Ou, às vezes me vem na cabeça que é um pouco implicância dela,
E talvez essa terceira pessoa diga, não, olha, acho que ela tem alguma razão sim, sabe? Acho que o problema não está só nela, né? Acho que tem um problema em ti também, que talvez te custe enxergar. Se é uma pessoa que a gente confia. E se é Deus, né? Que bom fazer isso na oração também. Na oração é muito bom. Às vezes pegar e ler o Evangelho, alguma passagem que tem a ver. E aí medita, Senhor, olha, me falaram isso, mas a minha razão, o que me vem primeiro é falar isso, né? Tenho razão ou não? Como é que é? Me ajuda a enxergar, eu quero ver a verdade. Pedir isso ao Senhor, né? E aí é quando a gente vai construindo um pouco dessa flexibilidade mental, de você conseguir olhar as coisas de um outro ponto de vista, conseguir questionar um pouquinho a maneira como você de cara enxerga aquilo. Vai acalmando aqui o sistema, não sei, límbico, aquela coisa do opa, estou sendo atacado, instinto de defesa, e entra mais em ação o córtex pré-frontal, para, enfim, usar os conceitos, assim, meio de forma um pouco improvisada, mas isso, né, a parte mais racional ganha espaço quando o instinto de defesa acalma. E você consegue tratar as coisas com mais inteligência, né? Até quase assim, a assinatura de um trabalho acadêmico é muito isso, né? É você conseguir ver os pontos a favor e contra, você não se envolver emocionalmente com as coisas, que você consegue então ter uma visão mais nítida, mais clara. E isso, quando está em jogo, a coisa é o próprio eu, é a própria imagem, é um esforço às vezes maior, né? Se distanciar-se para conseguir olhar mais de fora. E para que eu consiga fazer isso, uma grande coisa é que na hora eu não tenha dito nada, porque a gente tem também uma grande tendência de coerência. Se eu falei algo, eu tendo a me agarrar àquela posição. Então, melhor, se eu não falei nada, é muito mais fácil para mim reformular o pensamento, a vontade que me veio na hora de falar, né? Eu estou muito mais livre. Então, eu consigo pensar as coisas com mais abertura, com mais racionalidade. E até na direção espiritual que eu tive essa semana com o padre Marcelo, ele me citou esse filme Uma Mente Brilhante. Eu não assistia, parece que é de um matemático famoso, e genial, um cara que existiu mesmo, só que ele, como vários matemáticos geniais, ele era meio maluquinho. Em concreto, ele tinha esquizofrenia, né? Sofria de esquizofrenia. Então ele tinha uma série de amigos imaginários. E ele acreditava piamente na existência daqueles amigos. O esquizofrênico é assim, de fato ele enxerga, né? Ele escuta, tem não sei o que nos neurônios lá que a pessoa a imaginação dela produz aquelas imagens, né? Então nem tem muita culpa daquilo. Então ele estava piamente convencido, não, que existem, né? Claro que existe, eu converso com essa pessoa. Eu falei com ela ontem, né? Como assim não existe, né? Que história é essa? Mas aí o psicólogo dele, tentando quebrar aquela fé dele, uma hora ele perguntou, depois de anos, falou, mas essa menininha aí, que é tua amiga, que não existe, né? Que idade ela tem? Ah, não sei, uns 11, 12 anos. Tá. Quanto tempo? Quando é que foi a primeira vez que você conheceu ela? Ah, faz uns 5 anos atrás. Tal ano, foi. Que idade que ela tinha então? Uns 11, 12 anos. Aí ele falou, peraí. Ela não envelhece? Aí é um pouco, aí ele começa a questionar, né? E aí ele consegue se libertar daquela ilusão que o capturava, né? O outro achou uma brechazinha ali para questionar. Às vezes a gente precisa, sabe, estar tão montado no que é o conforto da nossa leitura que a gente fez, aqueles fatos, que nos defende um pouco e tem que achar uma brecha, entendeu? Não é fácil às vezes achar essa brecha, né? Tem que vir na oração e dizer, Senhor, estou muito convencido que é assim, mas me disseram outra coisa, me convence que é outra coisa, né? Me ajuda. Se eu tivesse que me autoconvencer, o que eu diria? Eu daria esse argumento, eu daria aquele outro, isso aqui eu estou exagerando. Sabe, é muito, muito bom isso daí. É um exercício maravilhoso, né? De querer, e para isso então fazer esse silêncio, né? Esse silêncio para conseguir enxergar as coisas com mais clareza. Outro efeito positivo dessa abertura é que evita a escalada do conflito. Quando você se defende, e já você ataca, né, muitas vezes, e qualquer coisa pode ir crescendo, como a gente já falava, né, como a gente vê em grupos de família, em reuniões, que aquilo é uma perda de energia impressionante, né? Um caso bonito, um exemplo interessante de um escritor americano e filósofo, às vezes ele recebia alguma carta crítica, um artigo que ele tinha escrito, e às vezes nem sempre as críticas são muito bem educadas, né? Xingando ele, que é absurdo, se falou, no menor sentido, que idiotice. Ele, em geral, respondia com uma nota mais ou menos assim, olha, voltei a pensar sobre tal assunto e me dou conta que eu mesmo não estou todo de acordo com o que eu escrevi, com o que eu pensava quando eu escrevi isso daqui.
Tive muito prazer em saber o que o senhor pensa a esse respeito. Na próxima vez que estiver aqui por perto, não deixe de visitar-me e discutiremos o assunto à vontade. Apesar das milhas de distância que nos separam, que vai um grande aperto de mão. Né? Terminava lá se despedindo. Interessante, né? Uma maneira assim super educada, nobre. Olha, obrigado, né, por você me falar isso. Realmente interessante. Talvez não dizer, não, o que você falou é tudo certo, o que eu falei é tudo errado. Talvez fosse uma mentira se ele falasse isso. Mas ele encontrava uma maneira de valorizar o que o outro tinha escrito, lhe falado, né? E de pôr em algum questionamento as suas próprias palavras. Difícil ficar bravo com uma pessoa assim, que reage dessa maneira, não é verdade? Com tanta leveza, assim, com tanta ajuda, né? A mansidão de quem sabe ouvir com tranquilidade conquista, dobra a nossa atitude de raiva ou de crítica, né? Já diz Nosso Senhor, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O manso conquista. Os mansos possuirão a terra. E aqui a gente entra então na segunda atitude que São José Maria recomendava para o momento em que você está sendo corrigido, que é o de agradecer. Ele falava, olha, escuta em silêncio, no final só agradece. Obrigado. E é difícil e importante isso, por quê? Porque a nossa tendência, na medida que eu vou me sentindo agredido com aquilo, né? Opa, a pessoa está me atacando, né? E minha tendência é punir, contra-atacar, né? Punir essa pessoa. Como assim? Como ela ousa vir me acusar numa coisa dela? Quem ela pensa que é, né? Já começa aquela coisa ali, né? E a gente quer punir. E a gente tem que lutar, então, para recompensar. Difícil, né? Já vi pessoas que diziam, não, eu estou super aberto a críticas, porque a gente sempre pode melhorar. Mas depois você falava qualquer criticazinha, um negócio super leve, a pessoa já, né? Já ficava ali um monstro, né? A gente pode acontecer isso daí. Talvez não seja o teu caso, o meu caso, mas, eu acho que isso sim acontece comigo, de pelo menos você adotar uma atitude um pouco assim, ou uma cara de menos amigos, né? Ou pelo menos questionadora, né? Ou um pouco assim, mais ou menos, de quem não está concordando muito com aquilo, né? De você já começa a manifestar um certo desconforto. E daí, sabe, o empenho de você tentar ir contra mesmo. Quero sorrir, eu não quero ficar com cara de bravo, assim, já começar a punir com a minha expressão. Para isso eu não vou sorrir e vou dizer, poxa, obrigado, cara, obrigado. Porque custa, né? Chegar para corrigir alguém e a pessoa fica, e como é que vai receber, né? Então a pessoa teve que fazer todo um esforço, sabe? Mesmo que esteja completamente errada, ela fez um esforço muitas vezes grande para falar de uma maneira minimamente educada, para me apontar aquele erro, né? Como Jesus fala, se teu irmão pecar, corrija-o a sós, né? Fala com ele, está cumprindo o mandamento do Senhor. Então, algo para eu agradecer, né? E recompensar aquela atitude, porque eu quero que aquilo me chegue várias vezes, porque me faz muito bem, né? Não quero punir quem me corrige, quero recompensar. Tem um caso famoso nesse sentido, na computação, num grande programador, que tem livros sobre isso, teoria da programação, e ele fez um processador de texto, que é o que eu uso. Eu usei para minha tese de doutorado, até na teologia, é meio famoso assim, no mundo da informática, da matemática, também da física. Pega mal usar o Word para ser, né? Você fez sua tese em Word? Fala sério, né? Então o que pega bem? Usar o TeX ou o LaTeX, que eu uso até essa meditação, preparei em LaTeX, né? Então sou fiel aqui às minhas manias, né? E ele é tão assim bom programador que ele fez esse processador de texto. E ele dá uma recompensa para quem achar um erro no programa, um bug, tem lá $300 que ele dá, né? Em geral, o pessoal que acha, o pessoal desconta, ele põe emoldura e coloca como um troféu. Eu achei um bug no programa do Donald Knuth, né? O cara é bom programador para achar um bug nesse programa, que é um negócio, não é que nem outros programas que você tropeça, né? Em 20 bugs por dia, né? É um negócio super... Então é interessante, né? Quando eu comecei a usar, alguém contou essa história. Bem que dá toda uma autoridade, bom, esse é um programa sério, né? Só que é um negócio que funciona mesmo. Se o cara dá $300 para cada um que achar um erro, ele estaria pobre agora, né? Se fosse que nem outros programas por aí, né? Interessante, né? A pessoa agradece, recompensa quem acha um erro no que ela fez, né? Como, às vezes, os jogadores de tênis vão atrás do treinador ali, que são capazes de pagar bastante, né? Porque, bem, isso aqui é super importante para mim. Não vale a pena também que a gente tenha esse espírito, olha, me convém, sabe, que alguém me corrija, é um grande dom, é um grande tesouro. Ter alguém que me fale, que tenha coragem de me falar as coisas.
Então a gente cresce. E assim a gente chega no terceiro e último efeito positivo, que vem desse saber deixar-se corrigir, que talvez seja inclusive o mais óbvio, é que a gente pode, de fato, é o corrigir-se, né? É o melhorar objetivamente. Se alguém tem quem me fale, olha, melhora o teu saque, melhora na manchete, faz assim, ó, quando você começa teu artigo, começa dessa maneira, melhor se você faz assim, se faz assado. Que bom, escutei algo, aquilo vai me ajudar, de fato, a melhorar, quem sabe, né? E é bom por isso. E aí tem a terceira e última atitude que a gente pode ter com relação a essas coisas, que é o de fato empenhar-se em mudar. É frustrante você tentar corrigir alguém e a pessoa não reagir, né? Até falei para a pessoa que estava, mas ela continuou tudo igual, tudo a mesma coisa, nem se empenhou. Tudo bem que às vezes custa, né? Você tem uma inércia que é preciso superar, mas que seja pelo menos um esforço da nossa parte. E é bom até um esforço por, digamos, exagerar para o outro lado. Se me corrigiram que eu preciso fazer mais assim, então, olha, faz mais além. Exagera um pouquinho, porque provavelmente a tua sensibilidade está um pouquinho deformada. Aquilo que fala Aristóteles, né? Uma folha está enrolada para um lado, a folha da impressora que ficou caída, então você tem que desenrolar, forçar para o outro lado, para que ela volte a ficar normal, né? Acho que Aristóteles não dava exemplo de impressora, mas se entende, né? A folha tem que exagerar um pouquinho. Se alguém me diz que isso aconteceu comigo, eu reparava isso em retiros de silêncio, na época em que durante uma refeição as pessoas ficavam lendo algum livro. Você vai até hoje no mosteiro beneditino, por exemplo, em geral eles comem em silêncio e fica lá um monge lendo uma coisa enquanto os outros comem, né? E tipicamente ficava revisando o livro e a pessoa lia baixo, se era sobretudo um refeitório muito grande, com muita gente, você tinha que ir lá e falar, dá para ler um pouquinho mais alto, porque na minha mesa não está se escutando nada, né? E muitas vezes a pessoa aumentava um pouquinho o volume, né? 0,1 ali, e continuava baixo, né? Você não estava escutando nada, né? Então eu falei, olha, é porque para a pessoa ela já estava falando super alto, né? Ela escutando a própria voz, nossa, eu estou gritando. Só que não, né? É esse erro, essa deformação na percepção. Então, eu vendo isso acontecer várias vezes, eu fiz esse propósito, olha, quando me disserem para aumenta o volume, eu vou, entendeu? Eu vou gritar lá, eu vou ter que me dizer, cara, não precisa tanto, né? Não precisa tanto. Que bom sinal, sabe? Se nos dizem, olha, não precisa tanto. Nem sempre isso vai acontecer. A minha experiência é que, em geral, não acontece muito, não. Quando você acha que você está exagerando, aí você chegou na medida correta, né? Então, exagerar um pouquinho, em geral, ajuda. Se você vai acertar mais a medida, se você super reage, digamos assim, né? Me pediram para fazer, então deixa um pouquinho mais além do que me parece que seria o razoável. Porque talvez aí é quando eu vou chegar na medida. Corrigir-se, diz Sertilange. Corrigir-se e calar-se. Eis a grande máxima. Os que puseram em prática sempre subiram alto. Calar-se e corrigir. Então, o que eu posso fazer? Isso aqui, o que eu posso fazer melhor? E por último, mas Padre Pedro, e quando é uma crítica injusta? Uma crítica injusta. Alguém está falando um negócio lá que às vezes acontece, né? Pode acontecer. Uma implicância, alguém que não vai com a minha cara. Enfim, nem sempre o que nos parece injusto na hora vai nos parecer injusto depois de uma reflexão mais pausada. Então, na hora, isso, né? Não fala nada e agradecer, deixar para refletir depois. Mas mesmo que depois eu me dê conta que era injusto mesmo, olha, já ganhei uma grande coisa, já fiz um exercício de humildade, de misericórdia, me calando na hora, escutando, agradecendo. Já foi bom, em certo sentido, né? Bonito, esses dias o padre mandou um link lá, uma história de São José Maria. Entra num centro lá em Madrid, e aí tem os estudantes ali, começa a puxar papo e falar de coisas, né? Aqueles estudantes. E aí um fala, padre, estava outro dia numa manifestação, tinha um rapaz lá, começou a gritar umas coisas contra o Opus Dei, né? Contra a obra. E achei aquilo meio absurdo. E São José Maria interrompeu e falou, olha, me parece que fazia muito bem esse rapaz. Estava no seu direito. Se pensava que era o certo, é assim que deveria fazer. Interessante, né? Falou, justificando a atitude do rapaz, né? Mas o narrador fala, mas padre, na verdade não terminou a história aí. Esse rapaz, depois ele conheceu até melhor a obra, conheceu o Opus Dei, e até pediu admissão na obra, depois ele viu que estava errado. E nisso entrou um terceiro ali que escutou, padre, esse rapaz sou eu. Fala assim, né? Sou eu que estava nessa manifestação, que gritei essas coisas, né? Aí o São José Maria sorriu, fez um sinal da cruz na testa, ele abraçou com carinho. Não, meu filho, muito bem isso aí. Interessante, né? A atitude de nobreza, assim. Enfim, não estaria certo, esse rapaz ele mesmo se deu conta depois. Mas como São José Maria escuta aquilo com espaço, né? Com liberdade, a pessoa tem direito, sabe?
a ter uma opinião sobre mim, mesmo que seja equivocada ou acertada, negativa ou positiva. Viva a liberdade, não vou ficar agora me defendendo e atracando, não vale a pena, né? Isso nos faz santos, né? Essa atitude. Mesmo se alguma crítica injusta, a gente vai ter que, enfim, engolir alguma outra vez, né? Terminamos com aquele exemplo de Nossa Senhora. Filho, por que agiste assim conosco? Dizia ela depois de 3 dias procurando o menino Jesus, né? E encontrando ele no templo. Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. E ele responde, por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Dá uma resposta, né? Não é esse pai, é esse aqui que é meu pai. Né? Não é São José, é Deus, né? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes falou. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. E nos consola ver como Nossa Senhora, a princípio, não entendeu. Mesmo Nossa Senhora, né? Não entendeu. Às vezes a gente não entende as coisas, né, na hora. Mas ela ficou respondendo para Jesus, não, peraí, filho, fala assim com a tua mãe, né? Um pouco assim, né? Que história é essa, né? Fica aí tranquilo, fica aí. Não, né? Tem algum sentido misterioso aqui que agora me escapa. Mas ela guardava aquilo e foi refletindo, né? E assim, ao invés de que sair do seu coração isso, uma raiva, um orgulho ferido, sempre destilava essa doçura da sabedoria que vem da humildade, né? Do coração imaculado de Maria. Então, peçamos a ela que nos ajude também a imitá-la também nisso. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.